Romanos capítulo 5, 12 a 21, é um dos capítulos mais teológicos da carta de Romanos. Aliás, o livro de Romanos é um dos livros mais teológicos da Bíblia. E a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 5, de 12 a 21, talvez seja o capítulo mais teológico de todo o livro, certo? Imagine que você trabalha numa empresa grande, uma empresa de renome, e o contador da empresa, ele deixou de fazer as declarações da empresa, todas as declarações, todos os impostos, não declarou absolutamente nada, e a Receita Federal, então, fez uma investigação, descobriu a sonegação, e ela, então, lacra a empresa, impede a empresa de exercer as suas atividades. Você não tem nada a ver com isso. Você, naquele momento, você está simplesmente alheio ao que aconteceu. O responsável é o contador que não fez a declaração correta, que não declarou os impostos e estabeleceu uma fraude na empresa. E por conta do contador, a empresa foi impedida de continuar com as suas atividades. Você então fica sem trabalho. Embora você não tenha sido culpado, você não tenha sido, possa ser responsabilizado pela falha do contador, mas você sofreu diretamente as consequências da fraude do contador. A empresa coloca tudo em ordem, tira aquele contador, contrata outro, aquele contador assume a empresa, coloca toda a contabilidade em dia, e você é chamado novamente para compor o quadro de funcionários da empresa. Ou seja, por causa do erro de um contador, você foi proibido de trabalhar e você sofreu as consequências disso. Por causa do acerto do outro contador, você agora está novamente inserido na empresa, no quadro de funcionários, e está trabalhando, ganhando o seu sustento e continuando com a sua vida normal. Por que eu estou contando essa ilustração? Porque é exatamente isso que Paulo quer mostrar aqui em Romanos 5, de 12 a 21. Se vocês, eu não vou fazer uma recapitulação de tudo, mas se vocês se atentarem para um fato curioso, Romanos capítulo 1 a 3, Paulo está falando de um personagem. Sabe qual é? Na verdade, Paulo está falando de Adão. Romanos 3, 23, ele diz assim: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Capítulo 1 ao capítulo 3. Agora no capítulo 4 e capítulo 5, até o versículo de número 11, Paulo está falando de quem? De Jesus Cristo. Lá no versículo 8 do capítulo 5, ele fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Correto? Ou seja, capítulo 1 a 3, ele fala de Adão. Capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 11, ele fala de Cristo. Agora, no capítulo 5, versículo 12 a 21, ele vai falar dos dois. Duas realidades, dois mundos, dois reinos. Adão e Cristo. Por que Paulo faz isso? Porque um judeu, e ele está insistindo ainda, de certa forma, com o judeu, um judeu não se considerava um indivíduo. O judeu se considerava parte de um todo. O judeu tinha certeza de que seria salvo, porque sobre ele pairava a justiça de Abraão, a justiça dos patriarcas. Então, quando você perguntava para um judeu quem ele era, ele dizia: eu sou filho de fulano, que é filho de fulano da tribo tal. Se você for para a Austrália e encontrar lá na Austrália um aborígene e perguntar para ele qual é o nome dele, ele não vai dizer para você o nome dele, ele vai falar o clã dele, porque ele também tem essa ideia de que ele pertence a um todo. Era a ideia do judeu. E o judeu então tinha sobre si essa certeza de que era salvo, porque ele fazia parte do povo de Israel, do povo da promessa.
responsável por si mesmo diante de Deus. Então Paulo quer dizer uma coisa para eles e para nós. Ele quer dizer o seguinte, e ele vai falar isso aqui logo de cara no versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: Adão, o primeiro Adão, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. A palavra Adão, ela significa humanidade. Ele é o cabeça da humanidade, ele é o nosso representante legal, e ele pecou, ele desobedeceu a Deus, e por conta disso, o pecado passou à sua posteridade, e a consequência do pecado, que é o quê? A morte. Então escute o que eu vou dizer para você. Todos nós, humanamente falando, nascemos em Adão. Todos nós nascemos com propensão à morte. A morte foi implementada, a morte foi colocada sobre toda a raça humana por causa de Adão. A teologia chama isso de solidariedade da raça. Ou seja, um pecou, logo todos pecaram. Um morreu, logo todos morrem. A morte, ela faz parte da nossa realidade por causa de Adão. Aí você poderia dizer assim: pastor, mas nós temos um problema. O que me dá a consciência do pecado não é a lei? Porque lá em 1 João capítulo 3, ele vai dizer assim: pecado é a transgressão da lei. O que é que me faz? O que é que me mostra que sou pecador? É a lei. Então, pastor, como ficam os seres humanos de Adão até Moisés, sendo que não havia lei? É o que Paulo vai dizer aqui, olha só. Por quê? Versículo 13: até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, isso prova o que Paulo quer dizer. A morte, ela fez parte da composição humana, independente da lei. Embora não houvesse lei dada a Moisés, havia a lei da consciência. Todos os seres humanos herdaram a morte de Adão, herdaram essa propensão ao pecado de Adão. É por isso que os bebês que não têm pecado, porque não pecam, eles também morrem, porque todos nós nascemos em Adão. Humanamente falando, o nosso cabeça é Adão, e por causa de Adão eu herdei o quê? A propensão ao erro e a consequência da morte. Aí alguém poderia dizer assim: pastor, que injustiça, né? Deus é muito injusto. Quer dizer que Deus aplicou em nós a pena porque Adão pecou? Deus então foi capaz de nos considerar culpados porque Adão pecou? Deus então foi capaz de colocar sobre nós a sentença da morte porque Adão pecou? Sim, Deus fez isso. Lembra da história do contador? O contador errou, mas eu paguei o preço do erro do contador. Porque Deus fez uma coisa extraordinária. Deus enviou o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Agora, olha que interessante, porque muitas pessoas vão chamar Deus de injusto, não é? Eu lhe falei para você que isso se chama solidariedade da raça. Se eu sou culpado, e se eu morro por causa do pecado de Adão, Deus colocou essa sentença sobre toda a raça humana, e cada um de nós é um Adão, porque nós morremos. Preste atenção agora no que Deus fez. Está aqui no texto que nós lemos. Veja só, a partir
do versículo de número 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Por quê? O juízo veio de uma só ofensa, ou seja, a morte. Deus bateu o martelo e disse: todos são culpados. Romanos 3:23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Esse seria o quê? É o juízo contra a ofensa, contra o pecado de Adão que está sobre nós. Preste atenção no que Deus fez. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Aí o versículo 17 maravilhosamente nos diz: porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Deixa eu te explicar isso. Adão veio a esse mundo, ele estava num ambiente propício à obediência, sim ou não? Fartura, abundância, perfeição. E Deus diz: obedeça. Eu vou colocar aqui essa árvore, você não vai comer dela. O diabo estava lá, instigou Adão, instigou Eva. Adão é o representante, Adão é o cabeça. Instigou Eva, Eva olhou aquele fruto, comeu aquele fruto, certo? E naquele momento houve o quê? O decreto. Ele se tornou culpado, naquele momento ele morre, não fisicamente naquele instante, mas a ruptura desse relacionamento com Deus, a morte entra ali, e a partir daquele momento, toda a posteridade, toda a humanidade seria condenada por causa desse erro de Adão, que passou essa propensão ao erro para toda a raça humana. Ótimo, agora preste atenção em Cristo. Aí Deus manda o segundo Adão, porque Adão, Paulo disse, é um tipo daquele que havia de vir. Jesus é o segundo Adão. Adão foi tentado onde? No paraíso. Jesus foi tentado onde? No deserto. Adão foi tentado no meio da abundância. Jesus foi tentado no meio da escassez. Mas a estratégia do diabo foi a mesma. Olha para Eva e diz: não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore. Deus falou para não comer. Deus sabe. Não é bem assim. Deus sabe que se você comer, concupiscência, João vai falar isso, concupiscência dos olhos. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Ele, conhecendo bem e o mal. Aí a Bíblia diz lá em Gênesis 3, vendo a mulher que aquele fruto era fruto desejável para dar entendimento, tomou e comeu. Aí Jesus está no deserto, Satanás está no deserto, escassez, não é? Se tu és o Filho de Deus, ele direciona a atenção de Jesus para o quê? Para as pedras. Manda que essas pedras se transformem em pães. A mesma tentação de Adão e Eva, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, o desejo de comer o fruto, soberba da vida, o desejo de ser igual a Deus, foi apresentado para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado e adorares, cobiça, o desejo, não é? A soberba da vida. E Jesus olha para Satanás e diz: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então observe só o contraste. A desobediência de Adão nos trouxe condenação. A desobediência de Adão nos trouxe a sentença. Qual é essa sentença? Morte. Agora preste atenção no que Deus fez. A obediência de um só, quem é esse? Jesus. Nos trouxe o quê? Justificação. Por Jesus, através da obediência dele. Porque, irmãos, veja só o que John Wesley vai dizer aqui. Eu achei interessante demais o que John Wesley disse. Ele resumiu esse capítulo da seguinte maneira. Eu fiquei
impressionado com a proposição de John Wesley, que foi um dos grandes pastores ingleses, responsável por um grande avivamento. John Wesley disse o seguinte: da mesma maneira como, por meio de um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, também por meio de um homem a justiça entrou no mundo, e pela justiça a vida. Aí ele diz assim como a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, também a vida passou a todos os homens, porque todos são justificados. Por causa de quem? Do segundo Adão. Aí ele fala: e como a morte, pelo pecado do primeiro Adão, reinou até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, também pela justiça de Cristo, até mesmo aqueles que não obedeceram à semelhança da sua obediência, reinarão em vida. Podemos acrescentar: assim como o pecado de Adão, sem os pecados que nós cometemos posteriormente, nos trouxe a morte, também a justiça de Cristo, sem as obras que nós realizamos posteriormente, nos trouxe a vida. Então isso se chama solidariedade da raça. Adão é o representante da criação, é o cabeça da criação. Jesus é o representante da nova criação. Ele é o cabeça da nova criação. Por isso, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17: pelo que, se alguém está em Cristo, o que acontece com ele? Ele é uma nova criatura, porque Jesus é o cabeça da nova criação. Agora, e aqueles que não estão em Cristo? Eles estão em quem? Adão. E eles estão o quê? Mortos. Entende? Irmão, agora, é interessante isso. Teologia é uma coisa fantástica, né? Você quer teologia pura, irmãos? Preste atenção. Em Adão eu estou morto. Aí você vai perguntar para mim assim: pastor, então tem uma contradição que o senhor está dizendo aí. Se o senhor diz que eu estou em Cristo, não é? Sim. Eu não sou uma nova criatura? Sim. Jesus não me justificou? Sim. Ele não veio como meu representante cumprir a justiça de Deus num contexto desfavorável? Sim. Ele não foi o segundo Adão que obedeceu a Deus em todas as coisas? Sim. Então por que eu ainda continuo morrendo? Que pergunta, hein? Por que eu ainda morro? Eu tenho algumas respostas para te dar. Primeira resposta: Adão pecou onde? No paraíso. E ele foi expulso de lá, por quê? Porque senão ele comeria da árvore da vida e pecaria eternamente. Olha o amor de Deus. Por que Deus expulsou Adão do paraíso? Para ele não comer, não está escrito lá em Gênesis? Para ele não comer da árvore da vida e viver eternamente na condição de quê? De pecador. Não é isso? Agora preste atenção. Quando a Bíblia fala de morte de Adão, a Bíblia apresenta a morte em 3 instâncias. Nós estamos falando da morte, pacote fechado: morte espiritual, morte eterna e a morte física. Em Cristo Jesus, a morte eterna foi resolvida para mim? Sim ou não? Sim, porque agora eu viverei eternamente. O que foi que Jesus disse lá em João capítulo 11? Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Não vai morrer mais. Quem é que morre? Quem é que paralisa? É o corpo, mas você está vivo, você não é seu corpo. O corpo é um invólucro do eu. Eu não sou meu corpo. Eu sou eu e estou dentro desse corpo. Certo? Mas a morte eterna já foi resolvida. A morte espiritual já foi resolvida, porque aqueles que estão em Cristo foram vivificados no Espírito. Não existe mais morte espiritual para aqueles que estão em Cristo. Aí fica a morte física, não fica? É interessante, né? Por quê? Porque nós seremos ressuscitados em qual contexto?
no contexto de perfeição, porque aí nós vamos poder comer da árvore da vida. Não está lá em Apocalipse? Que ele vai nos dar o quê? Da árvore da vida. Porque aí eu poderei viver eternamente, porque eu nunca mais vou pecar. Então é só um tempo. Aguarde só um tempinho. Outra coisa que eu quero te dizer: você imagina só, se todo aquele que cresce em Cristo não morresse, a quantidade de gente que ia querer se tornar cristão? Então é só crer em Cristo que a gente não morre? Não, então eu vou crer em Cristo, eu não quero morrer. E simplesmente não entenderia absolutamente do âmago da doutrina. Não é isso. Outra coisa interessante, irmãos, eu não falei para vocês que nós somos um Adão. Agora, quem é que mata esse Adão? É Cristo ou eu? Eu, através do quê? Da obediência ao Senhor. Jesus falou uma coisa muito interessante lá em Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Para quê? Para que eu possa me matar nela todo dia. Quem é que está morrendo na cruz todo dia? Adão. E quem é que está tomando conta de mim todo dia? O Espírito de Deus. Até aquele dia, quando nós estaremos definitivamente com o Senhor, e eu terei esse corpo aqui totalmente transformado, igual ao corpo de Jesus, e poderei comer da árvore da vida. Entende, irmão? É isso que Paulo quer dizer aqui. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante no versículo 20. Para que a lei veio? A lei veio, quando Deus deu a lei para Moisés, Deus sabia que ninguém conseguia cumprir a lei. Existem hoje alguns grupos religiosos que insistem nisso, que é possível guardar a lei. Mas não é. A lei veio para mostrar o tamanho do meu pecado. A lei veio para autenticar aquilo que já acontecia. Porque antes da lei eu já morria. Aí a lei veio mostrar o porquê de eu morrer antes dela. Ela veio para mostrar que eu morro porque eu sou um pecador. A lei veio para poder mostrar a abundância do meu pecado. Esse é o objetivo da lei. Então, quando eu conheço a lei de Deus, aí eu tomo consciência do porquê da morte antes de Moisés. Os homens morreram antes de Moisés porque herdaram a proteção ao erro de Adão. Os homens morreram antes de Moisés porque essa é a sentença que Adão trouxe para o mundo. Aí a lei veio para quê? Para que a ofensa, o pecado do homem pudesse abundar, que o homem pudesse ter consciência do quanto ele é pecador. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça que foi colocada sobre nós pelo segundo Adão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que o dom que o segundo Adão traz para mim é infinitamente maior do que a ofensa. Porque a ofensa me trouxe o quê? Morte. Mas o dom gratuito de Deus me traz o quê? Vida e vida eterna. E a vida eterna é infinitamente maior do que a morte trazida por Adão. Então isso se chama solidariedade da raça na teologia. Entende? Portanto, assim como por uma só ofensa, versículo 18, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, quem foi o responsável por esse ato de justiça? O Senhor Jesus, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus ele não foi tentado só no deserto. Jesus foi tentado durante todo o seu ministério, mas ele não pecou. Ele olhava para os fariseus e dizia assim: quem de vós me convence de pecado? Jesus é o Adão perfeito. Jesus é aquilo que Adão deveria ter sido. E ele falhou. E como falha de Adão, olha só, a falha de Adão trouxe condenação para mim. A justiça do segundo Adão trouxe justificação para mim. É por isso que eu preciso crer em Cristo. Aqueles que estão sem Cristo estão mortos em Adão, morrerão em Adão. Sobre ele permanece o que? Jesus diz isso lá em João 3,36. A ira de Deus. Serão condenados, morrerão eternamente. Mas se você está em Cristo, se você crê em Cristo, sobre você está o que? A justiça de Cristo, pelo ato de desobediência de Cristo. Deus não é injusto. Ele não estabeleceu uma sentença para a raça humana e
deixou a raça humana se virar com esse problema. O mesmo Deus que decreta a morte, também decreta a vida. O mesmo Deus que diz culpado, também providenciou um meio para me dizer justificado. Quem são os responsáveis? A morte, o responsável é o primeiro Adão. A justiça é o segundo Adão, que é Cristo. Aí você entende como ninguém, mais uma vez, o que ele quis dizer no versículo 12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso diz respeito a Adão. Aí diz, pois, como pela desobediência de um só homem, versículo 19, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, irmão, qual é a fórmula para que eu possa ser justo diante de Deus? Não é necessariamente participando de uma igreja, não é sendo religioso, não é cumprindo com as minhas obrigações eclesiásticas, não é sendo bonzinho, não é sendo um bom marido, não é sendo um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, não é sendo um bom cidadão, um bom funcionário. Não, é estando em Cristo. A única maneira da justiça de Cristo fazer parte de você é se você estiver nele. Caso contrário, você ainda está em Adão, morrerá em Adão, porque Adão trouxe morte, e mortos estão todos aqueles que rejeitam a justiça de Cristo. Por isso eu tenho uma lição aqui que eu quero aprender com você, caminhando já para o final da nossa preleção. A lição é essa: o pecado de Adão nos trouxe morte, a justiça de Cristo nos traz vida. Portanto, quem está em Adão está morto, quem está em Cristo está vivo. Em quem você está? Em Cristo ou em Adão, irmão? Quem é o governador da sua vida? É Cristo ou é Adão? Porque são dois reinos diferentes. A morte reinou na humanidade através de Adão. A vida reina através de Jesus. Em qual reino eu estou? Quem é o meu governante? A morte ou a vida? Porque vida só através de Jesus Cristo. Que o Senhor então nos abençoe e permita que essa importante doutrina do capítulo 5 de 12 a 21 possa realmente estar latente no nosso coração, porque a nossa salvação, irmãos, depende da compreensão disso. Depende dessa compreensão. Em Adão eu morro, em Cristo eu sobrevivo, eu vivo. É a justiça de Cristo que eu preciso. A condenação de Adão eu já tenho. Por isso que todos nós, irmãos, escute, isso não é teologia calvinista, não. Isso é teologia bíblica. Todos nós nascemos mortos. Todos nós nascemos mortos, porque nós nascemos em Adão. Aí você encontra o Evangelho. Quando você encontra o Evangelho, quando você crê em Jesus, naquele momento você deixa de ser súdito da morte e passa a ser súdito da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado por essa doutrina tão importante, e principalmente obrigado por nos justificar nele. Se fôssemos resolver o nosso problema diante do Senhor, todos nós permaneceríamos mortos, porque somos incapazes de nos desvencilhar de Adão, Senhor. Somos incapazes. Não há como nos desvencilhar de Adão. Todos nós estamos ligados em Adão. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, que através de sua obediência e de sua justiça, trouxe-nos a possibilidade de nos desvencilhar dele e vivermos para ti. Obrigado pela nossa justificação. Obrigado pela justiça de Cristo que hoje está sobre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa solidariedade da raça.
por esse decreto eterno do Senhor, que aqueles que estão em Cristo estão vivos, que aqueles que estão em Cristo, embora tenha abundado o pecado, experimentam a superabundância da graça. Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças por esse momento tão importante que o Senhor permitiu que vivenciássemos aqui agora. Obrigado por ter nos ensinado tanto nessa manhã. Eu te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos?